Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Agora sim, chegamos no tema da ressurreição de Jesus. Se não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se esperássemos em Cristo apenas nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, sim, valeria o texto de Isaías: comamos e bebamos, vivamos bem esta vida, o melhor possível, porque amanhã morreremos. Anselmo, tem a palavra. Verdade, como falava o padre no programa passado, o nosso programa a partir de então, ao menos hoje, em se tratando da ressurreição, a nossa palavra será mais dirigida, como nos falou o padre Fernando, para o grupo daqueles que creem, haja visto que a ressurreição não é um dado matemático, físico, nem tampouco histórico. É uma aventura real e substancial que acontece no mundo de Deus. E no texto, restaria-nos ler o capítulo 16, o versículo 1. Ainda a respeito de ressurreição, vamos distinguir a do ressuscitamento. Isso se dá na história. O ressuscitamento da filha de Jairo, o ressuscitamento do filho da viúva de Naim, de Lázaro. O ressuscitamento de Lázaro. Por quê? Porque eles, uma vez ressuscitados, voltaram ao processo normal da vida biológica e certamente morreram. Eu faria até uma distinção. Eles estavam mortos clinicamente, mas mortos metafisicamente é um pouco difícil de aceitar. Dizer que Lázaro passou 3 dias na vida eterna e voltou a este mundo é um pouco complicado de afirmar. E a mesma coisa dos outros dois. Estavam clinicamente mortos. Não havia mais nenhuma esperança. Eram defuntos e considerados tais. E Jesus lhes deu a volta a esta vida aqui. Então, um ressuscitamento, que não deve ser confundido com ressurreição. Nós temos uma ressurreição para frente, para a escatologia, que foi a ressurreição de Jesus, para a meta-história, para a metafísica, e temos ressuscitamentos para trás, de acordo com o texto bíblico. Algumas pessoas que Jesus ressuscitou, devolvendo-as com saúde a este mundo aqui. Mas eu não acredito que tenham estado na vida eterna ou no inferno durante 3 dias para depois sofreram um processo voltar. De regressão. Né? Não acredito nisto assim. Já que estamos falando em ressurreição, padre, a própria igreja, se não me falha a memória, no Concílio de Calcedônia, quer que entendamos bem as naturezas do Cristo, isto é, a humana e a divina. Já que estamos, repito, falando em ressurreição, Jesus tinha uma consciência, humanamente falando, clara da ressurreição, do processo da ressurreição? Eu diria que Jesus, como os judeus, a maioria dos judeus da sua época, criam firmemente na ressurreição e aceitavam no final dos tempos. Jesus sabia, tinha consciência de que se os homens o maltratassem e o matassem, Deus o reintegraria. Agora, de que maneira Deus o reintegraria no reino anunciado por Jesus, até onde iam as suas ideias claras sobre isto, sempre humanamente falando, é difícil dizer. A seu ver, quando nós
voltamos para o Antigo Testamento e visitamos a literatura, por exemplo, dos Salmos, dos livros sapienciais, onde a gente vê o carinho de Deus pelo seu povo, a coragem dos profetas. Pergunto, será que os profetas do Antigo Testamento já tinham essa consciência de uma pertença, no sentido de pós-morte eles também seriam reintegrados no reino? Não. Jeremias, por exemplo, não tinha nada disto. Ele sofreu por Deus a vida inteira, mas morreu sem a perspectiva de um reencontro. A mesma coisa se diga de Isaías. O único texto canônico do Antigo Testamento, aceito até pelos judeus, que fala da ressurreição, é o capítulo 12 do livro de Daniel, escrito no século II antes de Cristo. Ali se fala claramente da ressurreição. Agora, fala de uma ressurreição só. A ressurreição final. Que é a final. Que é a final. Portanto, o que Jesus seria ressuscitado imediatamente, isto ninguém esperava. E tanto é verdade que quando isto se deu, muitos imaginavam que o final estava próximo. Lembre-se do quarteto de Mateus? Houve um grande terremoto, o céu se escureceu, muitos túmulos se abriram, muitos que estavam mortos ressuscitaram e depois da ressurreição de Jesus apareceram a muitos na Cidade Santa. Se lembra disto? Uhum. Seria absolutamente incompreensível esse texto se Mateus não tivesse consciência de que a ressurreição de Jesus imediatamente seria seguida da ressurreição final, da parousia. E Paulo fala de primícias. Ressuscitou o primeiro Cristo, primícia dos que adormeceram. Isto é o primeiro. Que significa a primícia de um fruto? Vem daí o texto. Primeiro, né? O primeiro fruto. Mas o primeiro fruto é o quê? É seguido de uma multidão imediata. São as primícias de uma colheita. Só muito depois é que foram vendo que a parousia não vinha. Mas tinham tudo para continuar cristãos, porque Jesus estava plenamente reintegrado com a sua ressurreição. Jesus era o Senhor da história, lhes tinha enviado o Espírito Santo, eles viviam num clima contagiante de Espírito Santo, eles podiam acertar a sua fé com base nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, e isto era suficiente para eles prosseguirem, né, exatamente. Na caminhada cristã. Com outras palavras, o retardamento da parousia não criou descrença em ninguém. Sim, sim. Então... Agora, é preciso, nós hoje não temos mais essa expectativa espasmódica, não é? Que Jesus voltará antes do final deste ano aqui. E como nós vivemos? Nós devemos viver nessa mesma alegria contagiante, isto é, nós temos certeza que vale a pena remar contra a correnteza, que vale a pena, como Pedro, andar sobre as águas. Não é fácil andar sobre as águas, é complicado. Você não pode olhar para as ondas, você tem que olhar para Jesus, senão você afoga, você se afoga, não é? Ter uma vida, viver a diferença cristã, e tudo isto vivido alegremente. Alegremente, por quê? Porque nós temos uma visão, dom de Deus, que outros não têm. Inclusive o próprio Paulo, não? Na primeira Tessalonicenses vai todo expectante de que
ele seria, parousia ele está estaria aí, né? vivo ainda e não morreria por ocasião da E na segunda seria Tessalônica? transformado. E na Mas segunda carta? na carta aos Filipenses, ele já prevê a possibilidade de morrer antes da parousia. Quer ver? É bom ver isto aqui. Colossenses? Não. Filipenses. Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos olhar. Capítulo 1, já achei. Achou também? Qual o versículo? É o versículo do capítulo 1. Sim, aqui está. Versículo 19. O 19. Mas me regozijo, porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Pela vida ou pela morte. Continue. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo. Imediatamente, após a morte. Pois isso me é muito melhor, mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Está vendo como Paulo muda? Mas agora nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta e, como sempre, você tem a palavra aí para alguma pergunta ou esclarecimento. Você representa muita gente. Nós voltamos, a pensar aqui sobre a ressurreição e acredito que a dúvida do Padre Anselmo seja sempre a dúvida do nosso querido telespectador. Padre, ainda falando sobre ressurreição, a gente ouve alguns teólogos, sobretudo biblistas, e católicos inclusive, que acreditam no princípio de uma ressurreição pessoal. Porém, o que nós aprendemos desde muito cedo na catequese é da ressurreição final. Tirando o caso de Jesus e também de Maria, para nós católicos, que acreditamos na Assunção de Nossa Senhora, sua subida ao céu, é verdade, procede de acordo com aquilo que pensa a teologia católica, que além da ressurreição, enquanto processo final, onde todos seremos abraçados no Cristo e levados a Deus, há essa ressurreição pessoal, onde alguns, inclusive, falam até de ressurreição individual, como se ressuscitar fosse um princípio particular. Não, eu não atomizaria desta maneira a ressurreição. A Igreja nunca falou em ressurreições individuais, cada um ressuscitando por sua conta como se fosse uma mônada no universo. Isso nunca esteve na tradição da Igreja e no seu credo. O que os autores bíblicos não fizeram foi conjugar bem aquilo que nós hoje, melhor do que eles até no passado, falamos de estado intermédio, isto é, os que já se foram deste mundo aqui, com a ressurreição final que não aconteceu ainda. Eles fazem parte de uma história. Eles não foram expulsos da história. Só que eles estão num outro lugar, não mais neste mundo aqui, embora fazendo parte desta história, ainda continuam sendo um elo de uma longuíssima corrente que não chegou ao seu fim
E, portanto, não podemos falar em ressurreição final com eles. Mas também a igreja não aceita a tese de certos protestantes de morte total. Isto é, mergulho no nada. Uma morte total até a ressurreição final. Isto não seria mais ressurreição. Se você desaparecer, voltar ao nada, e daqui a 3.000 anos reaparecer, isto não é mais ressurreição. Isto é uma nova criação. Porque você não seria mais numericamente o mesmo. Dá para entender? Sim. Talvez a dificuldade seja porque nós estamos tratando de coisas que não são empíricas, né? Não tem como... Não. Depois ninguém Você colocou não o pé morre. lá. Você não morre no nada. Você morre em Deus. Agora, como Deus te sustenta até a ressurreição final, para Paulo, por exemplo, é claro que morrer é estar com Cristo. Se ele tivesse certeza ou tivesse incerto se morrer levaria ao letargo, ao sono eterno, aí é muito melhor ficar aqui, não é? Do que dormir, desaparecer. Mas quando o Senhor fala que quando morremos, Deus nos sustentamos em Deus. Ele nos sustenta melhor, realmente. Ele nos sustenta. Então morremos e aí Deus nos sustenta. Mas o que significa Mas para morrer? Deus nos sustentar, nós não precisaríamos ser parecidos com Cristo ou ainda não, porque não aconteceu a ressurreição? Não. Nem todos ressuscitarão com Cristo, né? Existe uma ressurreição que também é possível, pelo menos falar, que não é uma ressurreição de Cristo e com Cristo, né? Seria uma punição e uma condenação eterna, certo? Mas o que significa morrer? Para nós, morrer, metafisicamente falando, não clinicamente falando, isso deixemos aos médicos, aos especialistas. Morrer é cessar inteiramente a vida neste mundo. Cessa toda a sua vida e cessa para sempre. Você, para aqui, não existe mais. Isto não significa que do outro lado você desapareça também. Poderíamos usar um exemplo analógico. Os nossos túmulos nos cemitérios estão fechados por fora, mas abertos por dentro. Quer dizer, cessada esta vida aqui, isto é, projetos, você morre em Deus. E aqui vem uma opinião minha, porém abalizada. Deus pode lhe dar um corpo provisório até a ressurreição. Não sei como seria este corpo provisório. Ou então relacioná-lo com a matéria de alguma maneira que nós não podemos saber nesse mundo qual seja. Prefiro que Deus nos dê uma maneira de nos